Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Eu quero ler do verso 1 até o verso número 8. Apocalipse capítulo 6, do verso 1 até o verso número 8. Joyce, Apocalipse capítulo 6, do verso 1 ao 8. Acho que é você por aqui embaixo, aqui na frente. Todos acharam? O finalzinho da Bíblia, né? Tá fácil. Vamos lá. Diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, eu vi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. Eu olhei, eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. Eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. Eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevadas por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Verso 7. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espadas, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Soberano Deus, nosso amado Pai Celestial, nós estamos diante de um texto tão tremendo. Ó Deus, sabemos que esse é um dos livros, os quais Satanás odeia, sendo 2, o principal, o princípio, que é Gênesis, e agora o final. Porque sabe da entrada dele na terra e também seu final, Deus. E ele odeia que seus filhos descubram essas coisas. Mas mediante a voz que o Senhor tem para nós nesse tempo, mediante o dom, ó Deus, tudo que o Senhor tem colocado em prol da tua noiva, resgatando, ó Deus, e colocando ela na posição em que ela precisa estar. Nós te louvamos por tuas bênçãos, tua graça soberana, nesse final de tempo, Pai, em que a igreja agora está caminhando na luz do Evangelho, na revelação da sua palavra, ó Deus, não movida através do Espírito igrejeiro, mas pela unção divina da coluna de fogo, a qual guiou Israel no deserto, a qual Deus estava com os discípulos, e ela está aqui nesta hora. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, revela e manifesta a tua palavra em nossos corações, à medida que vamos prosseguindo aqui, dentro dessa escritura. Ajuda-nos, ó Pai, que todo esforço humano, tudo que for carnal, vil, pecador, possa manter-se afastado nesta hora, e que teu Espírito Santo toma plena liberdade no nosso meio. Nós convidamos a Ti de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentados, irmãos. Antes de propriamente entrar na mensagem aqui, eu senti algo de ler isso aqui para os irmãos. Eu acho que, sobre todas as coisas, o ponto-chave para nós aqui é ter amor uns para com os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e os nossos irmãos. Amém? Nós temos que tornar-nos, ou já somos, uma família, e nós temos que realmente ter os sentimentos iguais. Amém? Amém. Deus falou que em vós há os mesmos sentimentos que estiverem em Cristo, né? Então, seja assim. Mas eu quero só apenas deixar isso aqui. Eu não estou com pressa, se eu terminar isso aqui hoje, fico para domingo que vem. Tá? E domingo que vem vai ser até bom que está uma promessa aí. As pessoas que terminaram a iluminação, não sei se vai vir, eles falam depois que ela não vir. Eu falei: é bem-vindo estar aqui conosco. Mas escuta aqui, irmãos, isso só diz assim, profeta, não sabe? A maneira para ter companheiros, ele diz assim, ó: mas com todas as pessoas desejam companheirismo, eu ainda nunca vi ninguém, já vi, não tenha desejado companheirismo. Pessoa normal, normalmente equilibrada. Agora, você pode querer ter seu companheirismo. É claro que é isso, que isto é correto.
Veja bem, para cada um de nós. Esta é a razão nesta noite, porque todas essas finas pessoas aglomeraram aqui nesse edifício, num lugar onde elas ficam em pé, é porque elas gostam desse tipo de companheirismo. Amém? É por isso que você está aqui hoje. Quanto lugar melhor vai estar? Mas nós temos que sair, irmãos, daquele espírito de somente estar juntos, manter uma prática, uma ética, um movimento de uma igreja. Você tem que estar por causa do poder de Deus, a manifestação da palavra de Deus. Senão é vã a nossa fé, é vã a nossa estadia aqui, é vã o nosso companheirismo, né? Mas quando você vem pela palavra de Deus, então está ótimo, né? Essa é a razão que nesta noite, porque todas essas finas pessoas estão aqui, né? Num lugar onde elas ficam de pé. Agora, o companheirismo cristão. E essa é a razão porque nós viemos esta noite para ter companheirismo ao redor da palavra de Deus. Amém? Amém? Eu amo a palavra. Você ama? Amém? Amém? Então a palavra vai falar algumas coisinhas para nós hoje. Mas vai ser coisa simples. Eu penso assim, sabe? A gente que sempre está na frente do trabalho, você tem que ter uma direção para pregar. Senão você pega aquele ritmo só de açoite, pega aquela linha, vai, nunca sai daquilo. Você tem que, o homem de Deus tem que sair do lado e orar, ver o que Deus quer para a igreja. Nós não temos que chegar aqui todo dia dando açoite, nunca dá um resfriado, nunca passa um remédiozinho, nunca dá um bálsamo. Né? Então nós temos que ter uma direção para fazer. E o Espírito Santo sabe dessas coisas. Enquanto nós preocupamos tanto de um lado e esquecemos de ver o outro lado. É por isso que Deus, a Bíblia fala, né? Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, que Deus colocou os apóstolos, né? Pastores, doutores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Porque tem aquela hipótese, se a pessoa não tem aquele dom, ele vai criticar o que tem. Você notou que é assim? Logo quando ele não tem um dom de conhecimento, ele critica o que tem. Fala, aquele fulano é misterioso, aquele Beltrano é misterioso. Então nós temos que deixar pelo mover do Espírito Santo. Por isso que o irmão Bruno achou que era necessário, o correto seria que cada igreja tivesse esses ministérios. Amém? Agora não é todos fazer de uma vez só, todo mundo aqui, porque o profeta diz que o apóstolo vem e passa, o evangelista vem e passa, o mestre vem e passa, o profeta vem e passa. Veja bem, mas o pastor fica com a igreja. Amém. Tem que todo mundo estar aqui, tem que estar com examinação, aí 10 minutos um, 20 minutos outro, e não sai nada, fica na angu de caroço, não tem posição, não transforma a vida, afinal até as pessoas que vão pregar, não tem nada daquele jeito, né? Tudo bagunçado. Mas nós queremos que Deus é um Deus de ordeiro, amém? Amém? E Deus quer o bem dos seus filhos. Então não adianta nós pegarmos só um lado aqui, forçar a barra aqui, enquanto o leito do rio está sendo cavado do outro lado. Então o apóstolo Paulo diz tanto de altura, profundidade, largura, amém? Temos que analisar essas coisas, porque nós defendemos muito uma coisa aqui e deixamos de ver outra, mas tem que pegar toda a escritura, amém? Amém. Nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que sai. Qualquer coisa, irmãos, se uma pregação, um ensinamento, o que for, se é da palavra de Deus, tem que ser dito e tem que ser aceito pelos filhos de Deus. Ninguém vai forjar nada, mas Deus vai alimentar isso em seus corações. Agora veja bem, então você tem o Espírito Santo em você, quando você para dar crédito de ouvir a mensagem. Eu estou dizendo a mensagem. Não estou falando argumento de homem, que o homem acha que deve ser, e que quem falou, deixa eu te falar, não. É quem está aqui, ó. Se não estiver aqui, você vai deixar do lado. Não interessa se é filho de profeta, não interessa se é profetisa, não interessa se é ministro, por bem intencionado que ele seja. Se saiu fora dos princípios básicos, me perdoe. Você tem que ficar como está escrito. Amém? Amém. Você sabia que o próprio Jesus, sendo a palavra, ele venceu a Satanás como estava escrito? O próprio Jesus, sendo a palavra manifestada na hora, ele venceu a Satanás como está escrito. E Satanás pegou a Bíblia, pegou o Salmo para Jesus. Quando ele falou, tira daqui para baixo, então dá na hora dos seus olhos. Ele citou o Salmo para Jesus. Satanás conhece a Escritura. Conhece muito mais do que nós. Entendeu? Mas uma coisa que ele tem, ele é desobediente, ele não obedece, para afinal ele foi eleito, criado para isso. Satanás foi criado para isso. Amém? Amém? Mas vamos mais um pouquinho. Então, veja bem, porque você tem o Espírito Santo em você.
Porque a Bíblia disse que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Espírito Santo se alimenta da palavra. Se você tem o Espírito Santo, você vai ser alimentado pela palavra. Se você não tem o Espírito Santo, você não consegue ser alimentado pela palavra. Você vai ser alimentado pelas coisas do mundo, pelas coisas da visão, pelas razões dos 5 sentidos de fora, e até, por que não dizer, às vezes os 5 sentidos de dentro, né, que é emoção, afeto, memória, razoamento, coisas que nós vemos, que nós sentimos, que nós pegamos. Mas você tem que ser pelo Espírito de Deus. Então veja, você tem o Espírito Santo em você. Agora, tudo que procede da boca de Deus. Então o Espírito Santo se alimenta da palavra. Então, quando você ouve a palavra, cada um, veja bem, cada um quer ouvir a palavra, não importa cada pequeno pedaço da literatura, veja bem, que podem apanhar, eles leem. Tudo que você pode agregar a você, você tem. Agora, tem gente que fala assim, conhecimento, nós vamos trabalhar sobre conhecimento hoje. Conhecimento não te salva, certo? Conhecimento não, você tem que saber. Porque por não ter sabedoria, uma criancinha daquela que está no mão da Geisa aí, ou que está andando aí, não tem noção, pega um brequinho e enfia na tomada daquela ali, ó. Porque não tem conhecimento, não tem sentido exercitar. Aí leva um choque porque não conhece. E às vezes as pessoas veem tantas coisas, esquecem de ver outras coisas também que precisa ver. Às vezes tem quantas igrejas tem esse quadro aqui? A maioria delas tem esse quadro. Mas pergunta, talvez se perguntar, às vezes nem todo mundo sabe o que significa isso. Como Satanás trabalhou aí dentro. Nós vamos ver já sobre isso. Então, meus irmãos, é isso aí. Então nós temos que ficar com cada partícula da palavra de Deus. Então nós devemos ouvir e ler a mensagem. E eles ouvem, veja bem, e eles ouvem o rádio e vão à igreja e assim por diante, porque, veja bem, estou desejoso por aquele companheirismo ao redor da palavra. Nós temos que estar assim. Companheirismo ao redor da palavra de Deus. Amém? Amém? E nesta noite nós vamos descobrir um pouquinho, como nós lemos aqui na abertura dos selos. Nós vamos até o quarto selo. O quarto selo ocorre aqui nessa era da Terra, lá do céu. Para quem não sabe, teve 7 selos. Não é isso? A Bíblia diz, o profeta está mensagem aqui, 7 selos selados. Um para cada era. Então se teve 7 selos, então teve 7 eras da igreja. Só que uma coisa que nós não fomos ensinados ainda é que houve 4 cavaleiros trabalhando dentro das 7 eras da igreja. Eu acho que alguém, vocês nunca pararam para analisar sobre isso. Mas eu vou descer até aqui, acho que é um pouco mais aqui, Jorge, para esse microfone. Irmãos, então veja. Veja aqui, nós temos 7 eras da igreja. Todo mundo sabe sobre as 7 eras da igreja, né? Nós temos a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem. Essas 7 igrejas aqui, que está aqui, era da Ásia. Aqueles que têm Bíblia, que tem mapa, entre cá você vai ver. Na Ásia Menor tinha 7 cidades, chamadas, esses nomes aqui, o Espírito Santo. Nesse tempo que estamos vendo, pegou o nome da cidade para tipificar, desenrolar o programa de Deus dentro das 7 eras. Veja bem, aí para nossa surpresa, a cidade que representou a era da Laodiceia aqui, já não existe mais. Parágrafo 5 e acho que 17 da mensagem da tradução antiga, a era da Laodiceia. Ele diz assim, que foi uma cidade de terremotos, e tais terremotos por fim a destruíram. Essa era também terminará com Deus abalando o mundo de tal maneira, todos aqueles que têm de cortejar a grande prostituta. Fala também que não se desagregarão todos os temas, mas tudo que está por pé, sobre o pecado terá caído. No verso 17 ele diz assim, e só tem um lugar para resistir isso, é o aprisco do Senhor Jesus. Falando sobre a era da Laodiceia, tá? Agora, nós lemos falando sobre os 4 poderes de Satanás saíram, são o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Esses 4 cavaleiros trabalharam dentro dessas 7 eras. Está bem? Alguém fala, não, Roberto, mas como funciona isso? Nós encontramos que o cavalo branco, que saiu imitando o cavalo do Apocalipse 19 do Senhor Jesus, 20, 19, veja bem lá, no capítulo 19, que desce com as vestes, só picada de sangue.
E o profeta diz que aquilo lá é um impostor. Então, quando ele começou na primeira era da igreja, começou como um dito. Logo, passou a ser uma doutrina na segunda era da igreja. E na terceira era da igreja foi curado. Então, veja, nós temos como Satanás vai trabalhando. Então, ele veio no cavalo branco, passando para a primeira, segunda e terceira era. Depois ele mudou para a Tiatira. A Tiatira era o domínio da mulher, que foi a era do cavalo vermelho, que era do sangue, que, para quem já deve ter lido a mensagem, registrada na martirologia católica romana, tem 68 milhões de cristãos que eles eram mortos. Isto foi registrado. Imagina aqueles que não deram o registro lá. Então veja bem, só para essa era, domínio da era de Tiatira, domínio da mulher. Aí, depois dessa era, tem a era de Sardes e Filadélfia, que é a era do cavalo preto, que foi o momento negro, você está vendo aqui? Quase que não tem mais nada ali. Aí a era do dinheiro, o profeta diz, que eles tinham que cobrar por casamento, tirar a arma do purgatório, e até que diz a escritura, uma medida de trigo por um dinheiro, 2 medidas de cevada por um dinheiro, mas sai uma voz do Espírito clamando. Mas não danifiques o azeite e o vinho, mesmo a negrura que estava aqui nas terras, que foi do tempo da Idade Média. Nós podemos pegar até história sobre isso e ver como nós fala sobre isso. Aí você pega o Salmo 91 e outro Salmo, você vai considerar tudo pela Escritura, pela Bíblia, a mensagem você vai ver. Então você vê que o Espírito Santo estava trabalhando aqui, estava uma ordem para não detonar com isso. Veja bem, só que Satanás mudou de tática. Depois, passando essas eras, entra da era do cavalo amarelo, que o amarelo só uma mistura dos 3 primeiros cavalos. Aí deu a cor baia, que é a cor da morte. Isso, Satanás trabalhando. Agora veja, o profeta diz também que esse mesmo espírito, ele veio como nicolaísmo, balanismo, jezabelismo e o denominacionalismo. Esse mesmo espírito. Agora, como o quarto era a cor do cavalo baia, que é a morte, o sistema denominacional é o pior que existe, que é o que mata sem misericórdia. É por isso que você tem que vigiar onde você deve estar. Você não tem que estar no sistema denominacional, você tem que estar dentro da relação da palavra. Amém? Porque o sistema mata. Amém? Mas a palavra, a revelação te coloca na posição que você precisa chegar. Lá no Velho Testamento nós temos a locusta, o pulgão, a ruga. Você lembra lá de Joel 2? Esses 4 demônios também estavam lá. Aí o profeta pegou a mensagem intitulada Restauração da árvore noiva. Um come as folhas, outro come a casca, outro come a seiva, e outro tira toda a vida da árvore. Esses 4 insetos. Mas nós estamos falando agora só do poder maligno trabalhando. Mas nós vamos já entrar como que Deus começou a trabalhar aqui. Quando nós vemos lá que quando a venda aberta primeiro selo, o primeiro animal diz, vem ver. O profeta diz que como saiu 4 cavalos para 7 eras da igreja, Deus também tinha 4 poderes trabalhando, amém? Aleluia, que era o leão da tribo de Judá na era de Éfeso, amém? Assim como o cavalo branco entrou pela primeira, segunda, terceira era da igreja, o leão da tribo de Judá também foi contra esses maus ensinos, trabalhando também, amém? Graças a Deus, dá para entender, irmãos? Estou falando muito rápido? Não. Se ficar muito rápido, você vai parar um pouco. Então veja as 3 primeiras eras da igreja. Então, como saiu o cavalo branco, um postor imitando o cavalo de Deus, veja bem, e depois saiu o cavalo de Deus, o leão do Judá combatendo os espíritos. Só que Satanás pegou depois e mudou de tática. Ele foi pelo cavalo vermelho na área de Tiatira. Aí veio o boi, amém? Que era o leão, o boi, o homem e uma águia voando. São os 4 poderes de Deus dentro do Novo Testamento. Se você voltar lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 poderes de Deus protegendo o livro de Atos. Amém? Então você tem que carregar um regozijo em seu coração. Eu estou ensinando e pregando ao mesmo tempo. Que você tem que saber que você tem uma proteção. Amém? Você está numa igreja qualquer, de qualquer maneira, não. Nós estamos numa caminhada, numa jornada, firmado dentro da rocha da revelação. Então não é qualquer espíritozinho que vem tentar derrubar o povo de Deus, não, que ele vai quebrar a cara. Porque na frente está o general de 5 estrelas. Amém? Nós temos que crescer, irmãos. Nós temos que ter a sua ousadia de pegar e ficar com a palavra disso para nós. Então veja, aí Deus levantou o animal de sacrifício, que é o boi. Até que o profeta fala sobre o boi, que quanto mais ele parece que está fraco, não aguentando mais, que ele ajoelha, aí dobra o joelho, é que redobra a força do boi. Amém? Então ele morria lá nas arenas, e morria
diversas maneiras lá, debaixo da martirologia católica, mas eles não negavam a fé. Amém? Eles estavam dispostos a morrer. Vamos pagar o preço como Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que custe nossa vida, mas não vamos fazer isso de jeito nenhum. Amém? E o povo, quando é revelado a mensagem de Deus também da hora, ele não tosqueneja, ele não volta para trás, ele não fica titubeando, ele tem uma posição, ele tem uma linha de chegada. Alguém está esperando. Não é verdade, Valdoninho? Deus está esperando lá na frente. E não é a mulher que vai atrapalhar, não é filho, não é pastor de igreja, não é mau ensinamento, não é denominação, não. Porque você tem um compromisso de chegar lá. Amém? E é isso que Deus está fazendo nessa hora. Mas cada vez que Satanás, que Deus move, Satanás também move. Mas só que, quem que vence aqui? O poder de Deus sempre está vencendo. Amém? Lembra a mensagem de competição? Que o Mombrana disse que os índios começavam a fazer lá uma disputa lá, conhecida como cabo de guerra. Eles faziam uma fogueira no meio, ficava mais ou menos um grupo de índios do lado de cá e um pouco do lado de lá. Aí eles iam puxando. Quando chegava no fogo, criava força para você queimar e puxava para lá. Aí o profeta disse que a grande competição que existe é entre a igreja e Satanás. Amém? Deus na sua igreja e Satanás nos vê também trabalhando. Mas nós temos uma grande convicção, uma certeza pela palavra, que a Bíblia diz que o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo. Amém? Então toda perturbação, toda inquietação, tudo que está atrapalhando você, tenha certeza, uma hora você vai findar. Amém? Uma hora você vai acabar, irmão. Esse desprezo, que faz você chorar, faz você pensamento ruim vir. Né? Quando estou ficando problemático aí, com depressão e tudo mais, e são espíritos do demônio que tem vindo nesta era para atrapalhar o povo. Mas graças a Deus que nós estamos ouvindo uma voz e tem uma coluna de fogo fazendo sombra sobre nós e ao mesmo tempo está em nós, e nós temos razão de sobra, amém? Para bater o pé firme e falar assim: não vou voltar, atrás não volto jamais, amém? Então nós estamos aqui na era de Tiatira, né? Então aí veio o animal de sacrifício, que era o boi, e eles morriam lá contentes, louvando ao Senhor Jesus Cristo, porque ele estava realmente matando só o corpo. Aí Satanás acha que é muito esperto, falou: mas não adianta matar esse povo, ele segue a Deus do mesmo jeito. É com aquela reunião que teve lá, eu vi alguém dizendo os testemunhos, que entrou com uma êxtase, e entrou lá e tinha Satanás sentado na mesa grande ali, com todos os seus súditos. Ele falou assim: ó, o que nós vamos fazer para trabalhar aqueles crentes lá? Aí ele falou assim: é o seguinte, olha, vamos fundar a igreja, não, vamos aumentar o preço da passagem. Ele falou: não vai dar certo, porque eles vão de bicicleta, vai a pé, vai de carro, não tem que seguir esse povo. Aí ele falou: não, peraí, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, não vai dar certo não. Ah, eu já sei, vamos fundar a igreja. E é o que Satanás tem feito. A igreja, todo mundo puxa para um lado, puxa para outro, sim, e Deus não é vários deuses, nós temos um Deus verdadeiro. Qualquer igreja que você for, eles afirmam estar certo. Mas não existe igreja certa, existe uma Bíblia correta, existe uma mensagem certa, a qual o povo tenta se adaptar a ela. Amém? Amém. Aleluia. Então não tinha montanha santa, mas o Espírito Santo que descia lá, e quem tocasse lá morria. Amém? Amém. E o profeta disse: deixe o diabo perseguir um desses crentes, ele estará tratando de tratar com Jesus Cristo. Amém? Amém. Vocês acham que você não vale nada? Nós temos um preço tremendo do sangue de Jesus Cristo sobre nós. Amém. Então, irmãos, veja aqui. Aí Satanás falou: não adianta mais fazer isso, agora vamos começar a cobrar agora então. Aí mudou lá para a quinta e sexta era. Veja bem, cobrando por tirar a alma do purgatório, casamento e por novena e tudo mais. Aí, como eu disse, a tia voz clamou contra esse espírito. Pode fazer o que vocês quiserem, mas não danifique os azeites de vinho que estavam nele. Então nós vemos que tinha, ali saiu um animal, o cavalo preto. Veja bem, o cavalo preto estava ali, que foi o tempo da Idade Média, tempo da perseguição. Mas irmãos, por outro lado nós vemos que Satanás foi mudando de tática. Veja bem, assim como Deus também foi trabalhando, Satanás foi trabalhando. Na era do leão, veja bem, tinha Paulo, o mensageiro de Deus para ela. Veja bem, Paulo fundou a igreja de Éfeso, mas você pode notar que o diabo também começou a fazer divisão na própria igreja. Se você pega a mensagem de Éfeso, da gravação ali da voz de Deus, você vai notar na era de Éfeso que antes começou como um dito, logo passou a ser uma doutrina, e depois foi coroado. Começou um dito, uma doutrina,
e depois foi coroado porque saiu primeiro. Era o cavalo branco, tinha arco, mas não tinha flechas. E depois foi tendo, alcançando a medida que foi. Porque não poderia coroar o espírito. Não se coroa o espírito. Então era um dito, uma doutrina, depois passou a ser um papa, um líder. Aí ele pôde matar e fazer o que ele queria fazer. Veja bem, e é o que está fazendo até hoje. Mas tinha Paulo que era o leão puxando ali. Agora, mensageiro profético, que são dois, que são profetas, os outros são reformadores. Alguém fala, mas você quer saber, Pai Irineu, Martim Columba, esses homens batizavam tudo um batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, mas batizavam porque eram reformadores. Veja bem, porque profeta é esse aqui e esse só. Amém? Amém. Mas contudo eles defendiam da maneira que eles entendiam, claro, a palavra do dia. Aí você vai ver Lutero contestando contra a Igreja Católica e tudo mais, Lutero e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo da maneira que eles criam, Deus ia manifestando e derramando o Espírito para mostrar para a igreja que Deus não os havia abandonado. Mesmo naquela atitude que eles estavam ali, perseguidos, quase detonados, tudo ali, mas Deus estava com eles. Amém? E o fogo do Evangelho ia carregando, ia se acendendo, irmãos. Agora veja bem, só que Satanás sai mudando ali. Quando chegou na era da Odisseia, que foi a era do cavalo amarelo, veja bem, Deus trouxe, aleluia, uma águia, amém? E a águia era do olho. Você pode fazer barulho com as mãos, fazer barulho com o pé, mas tenta fazer com o olho, faz aí, não vê barulho. Amém? É aqui tudo enxerga os demais que faz barulho. Então, o que nós temos a revelação é que tudo que foi perdido para cá, até que chegar no Evangelho de Paulo, e com o acrescentamento do que Deus preparou nesse tempo final. Entendeu? Então, com todos esses movimentos que acham que eles tinham, imagine o que nós temos agora. E parece que com tudo que nós temos, nós vivemos para trás desses ainda. Nós temos que analisar isso, e encontrar a nossa posição dentro da revelação do dia. O profeta pegou uma mensagem espanhol intitulada assim: Conhecendo o dia e a sua mensagem. E o Mambrona fala assim que todas as 6 primeiras trombetas, porque as trombetas são para Israel. Veja bem, o selo é para nós. Como é o selo para nós? É a trombeta para Israel. Até na colocação dos anos lá e da data, até no capítulo do Apocalipse. Do 6º selo, do 7º selo tem um capítulo pouco, acho que 2 capítulos. Para as trombetas é a mesma coisa. Então veja, mas todas elas sobem debaixo do 6º selo. E o 6º selo está aqui, está no 4º selo. Amém? Amém. O 4º selo é onde está até a Odisseia. Não sei se vocês conseguem entender isso, tá bom? Mas a era da Odisseia, ela está dentro do 4º selo. A vinda do Senhor Jesus Cristo está dentro do 4º selo. Porém, dentro do tempo que estamos vivendo, nós já chegamos à abertura do 6º selo. Que quem abre é Moisés e Elias. Amém? Você vê que o Espírito Santo vem aqui, vai lá e volta em Gênesis, volta para assim. Deus trabalha assim. Quer ver algo? Deixa eu cair algo para vocês aqui. Se você notar, a Escritura diz assim, em Apocalipse, capítulo 1, presta atenção: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Quem é que tem toda a revelação da palavra? Esses de hoje vão parar para pensar isso. Quando João, lá no finalzinho da Bíblia, já foi abaixar, para ajoelhar, falou: não faça tal, João, eu sou um dos seus conservos, seus irmãos. Amém? Adora a Deus. Amém? Então é um mistério aqui. Agora, qual é o Espírito de Deus, por sua posição total nesse tempo que estamos vivendo, poderia fazer isso? Amém? Deus, ele preenche os céus e a terra. E o anjo chegou lá para trazer para João. Amém? Agora, irmãos, uma coisa que nós temos que notar, que o livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico. Mas por trás daquele símbolo tem acontecimento verídico. E o mesmo cordeiro que mostrou para João os símbolos lá em Apocalipse é o mesmo cordeiro do dia 17 de março ao dia 23 de 1963, mostrando a abertura dos 7 selos. Já não era mais somente simbólico, mas o cumprimento de cada símbolo. Amém? Aleluia! Por isso você vai ver aquelas coisas na Bíblia, você não vai entender porque mulher, porque árvore, porque assim, mas vem o profeta e coloca para nós a posição. Não é verdade, irmãos? E nós temos que entender que a boca de Deus para esse tempo é o profeta dessa era. Não tem outra via para nós não entender. O irmão Brana, quando foi explicar o selo, ele pegou o livro de Allen, ou talvez não sei se foi T.L. Osborne, muitos lá para estudar sobre o selo. Aí o Espírito Santo corrigiu, porque ela achou que estava certo, porque os homens eram eruditos, tinha muito conhecimento e estudo teológico sobre isso.
mas estava a quilômetros de distância da verdade. Amém? E graças a Deus que mesmo no Mombrana, sem o estudo que as pessoas que ele pegou as literaturas para examinar, tinha muito estudo. Ele não tinha, mas isso para ele foi por revelação. Amém? E a igreja hoje caminha por revelação. A igreja não caminha às tontas, mas não. Caminha através do poder de Deus. Então, Apocalipse 2 e 3, nós vemos as eras da igreja. Amém? A igreja sobe no final do capítulo 3 de Apocalipse, ou seja, no quarto selo. E dentro do quarto selo tem que cumprir o 7 selo. Porque o 7 selo é a revelação de todos os mistérios de Deus para agregar fé de rápido para o novo e ir embora daqui. Amém? Esse que é tão discutido, tão falado e tudo mais, isso vai se cumprir já já, o Mombrana disse. Está bem as portas para acontecer. E nós temos que estar prevenidos e esperando essas coisas. Agora, esse quadro não é somente para estar na igreja, para mostrar que tem, que nós queremos uma mensagem, a cada estrela daqui é um mensageiro, e assim sucessivamente. Mas nós temos que ver que Deus tem o seu castiçal. E Deus está trabalhando tremendamente. Ele tem feito isso nas demais eras anteriores, e agora é a consumação de tudo. Agora tudo que essas aqui perdeu, principalmente daqui para cá perdeu, Ele está unindo agora através da revelação. Amém? Então nós temos que ver isso aí, irmão. Agora, nós sabemos que toda a revelação desse tempo que estamos vivendo, só há um que pode trazer. O mensageiro dessa era. Amém? Amém? Apocalipse 10, 7 diz assim: mas nos dias da voz, nós estamos aqui para exaltar. Eu já falei muito disso. Eu não exalto, eu sou o tipo de gente que não exalto, mas eu dou honra a quem merece e também o poder de Deus trabalhando nele. Mas eu não posso colocar o irmão Brano acima de Deus, jamais. Não posso colocar José Brano acima do irmão Brano e acima de Deus. Todos nós somos iguais. Agora a diferença que o irmão Brano fala assim é o dom, é o que Deus deu ali. Então você tem que colocar cada seu lugar, porque senão vai aprender para um lado de cá, vai muito para cá, para a estreita. Depois então vai para o outro lado de lá. Mas nós temos que ter o centro da palavra, até onde a palavra vai. Amém? Se a palavra fala algo para mim, eu tenho que ficar quieto porque a palavra diz. E todo verdadeiro homem de Deus vem de acordo com a palavra de Deus. Nenhum vem fora da palavra de Deus. E dessa feita o mensageiro vem enquadrando com a palavra. Ele fala: vê, é o único ser sobrenatural que Deus permitiu ser fotografado há vários tempos. Está ali, olha, com o nome de fogo. Amém? Então essa é a confirmação do ministério. Agora, logicamente, categoricamente, os demais não vão entender. As denominações criticam sobre isso, mas é porque não tem entendimento, não tem revelação, não precisa discutir com eles, eles não entendem. Não é verdade? Quando Jesus estava falando para os discípulos, fala assim, que a mulher, quando está para dar à luz, sofre dores, porque é um momento angustiante da vida dela, mas depois de ter passado aquele grado do seu filho, ela fica alegre de ter nascido homem no mundo. O profeta diz que ali Deus estava fazendo o renascimento do cristianismo, saindo da lei e vindo para a graça. Amém? E tem muita gente na mensagem que está na lei lá atrás. Não é para anular a lei, mas você tem que ver o que Deus está trabalhando na graça hoje.